Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Bíblia em Teologia. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. É de graça, você não paga nada. Deixa aí o teu like para fortalecer o canal, se você gostar do vídeo, claro. E também nós temos um grupo no WhatsApp, que é o grupo Explicando a Bíblia. Se você desejar entrar, fazer parte desse grupo, interagir conosco, é só entrar em contato comigo que eu te colocarei lá com o maior prazer, tá bom? Hoje eu vou falar sobre um assunto. Esse canal ele trata de assuntos relacionados à Bíblia e à teologia. Todos os assuntos que envolvem Bíblia é do interesse desse canal e nós compartilhamos com as pessoas. Também aqui nós damos dica de material evangélico, de material cristão, tá bom? Então é um canal que tem esse propósito, levar, ajudar de alguma forma você a adquirir materiais cristãos e a crescer na graça e no conhecimento. Eu vou fazer alguns comentários aqui sobre essa polêmica que gera aí nas redes sociais sobre um pseudo pastor que falou que a Bíblia precisava ser atualizada, precisava passar por uma atualização. É claro que ele, em outras palavras, o que ele quis dizer é que nós temos que adequar a palavra de Deus aos pecados, aos erros que as pessoas hoje cometem por aí afora. Infelizmente, esse relativismo maldito tem permeado aí a cabeça de muitas pessoas têm perdido o foco do Evangelho, do que é a Bíblia, e acaba muitas vezes falando esse tipo de asneira que a gente está vendo esse cara falando por aí. Eu, como um cristão, como um estudante da Bíblia, como um conhecedor do Evangelho de Jesus Cristo, um homem que foi transformado pelo poder da palavra de Deus, um homem que vivia no erro, que vivia no pecado, entregue à prostituição, a tudo que você imaginar de ruim, era a minha vida, mas Deus me encontrou, sua palavra me transformou, e hoje o que eu sou é graças à Bíblia, a palavra de Deus. Hoje eu sou um homem casado, ali está eu, minha esposa e minha filhinha. Hoje eu sou um homem casado, sou um homem realizado, sou um homem feliz, graças à palavra de Deus, graças ao dia em que eu encontrei, em que Jesus me encontrou e transformou a minha vida. Então não posso permitir, não posso ficar calado diante de uma situação como essa, diante de um comentário como esse, de afirmar que a Bíblia ela precisa ser atualizada. Na verdade, quem precisa de atualização somos nós. Quem precisa ser transformado é o homem, porque o homem é um ser decaído. O homem é pecador por natureza. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então o homem que não aceita Cristo, o homem que não se rende aos pés de Cristo e vive em obediência à sua palavra, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. É duro a gente ouvir isso, mas é a realidade. Deus ama o pecador, mas ele não concorda com o pecado. Jesus no Evangelho de Mateus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, tentando mostrar ao homem o perigo do que é cair lá. Tá bom? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é atemporal, ela transcende cultura. Por quê? Porque Deus é eterno. Deus ele vê o fim desde o seu princípio. Então, se Deus não fosse Deus, tudo bem. Se a Bíblia fosse um livro qualquer, fosse uma palavra qualquer, talvez ela precisasse se adequar ao ser humano, mas ela não precisa se adequar ao ser humano. A Bíblia ela não é um livro científico, mas a ciência, o que a Bíblia fala, é comprovado pela ciência. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo disse que o homem é da terra, que o homem é terreno. A Bíblia fala sobre isso e a ciência prova que o homem ele é um ser que foi criado da terra. Há no nosso corpo elementos da terra, como barro, cal, o ferro, né, o cobre. Alguns minerais que tem no corpo do homem se encontram na terra, provando que a Bíblia, apesar da Bíblia não ser um livro científico, ela prova a ciência. A Bíblia é um livro sociológico, a Bíblia é um livro psicológico, atualizadíssima nessas questões, certo? Então, eu vou ler aqui um texto da Bíblia, da Palavra de Deus, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3. Esse livro, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita há milhares de anos, como nós sabemos. Mas eu vou mostrar que ela continua atual.
que ela não precisa de atualização, como esses pseudos pastores estão aí falando, deturpando a palavra do meu Deus, do nosso Deus. Acompanhe comigo esse texto, 2 Timóteo capítulo 3. O apóstolo Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias, esses dias, irmãos, que a gente está vivendo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afastem-se. Ok? Para quê? Para que clareza mais do que essa? Será que esse texto ele precisa realmente ser atualizado, meus queridos? Raciocine comigo. Precisa de atualização nesse texto? O texto é claro. Esse texto foi escrito há mais de 2000 anos e ele já apontava para esse cara que está falando essa asneira aí. Ele já apontava para essas pessoas que dizem que a Bíblia tem que passar por atualização, né? O problema é, muitas pessoas que são confrontadas com a palavra de Deus, elas não querem mudar a sua vida. Elas não querem serem transformadas pelo poder do Evangelho. Elas querem continuar em sua vida de pecado, certo? E como elas não concordam com o que está escrito na palavra de Deus, elas começam a falar esse tipo de coisa que esse camarada aí está falando. Mas não se engane, meu amado irmão, minha amada irmã que está assistindo esse vídeo, não se engane. A Bíblia não precisa de atualização. Nós que precisamos a cada dia nos converter, nós que precisamos a cada dia mudar a nossa vida, se adequar à palavra de Deus e não ela a nós. Porque Deus é eterno e sua palavra também é eterna. Jesus falou, ó, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Por que Jesus falou isso? Porque ela é atual. O adultério que era condenado há 3.000 anos atrás é condenado hoje, porque acontece hoje. Queridos, o que muda é só a tecnologia, o homem é o mesmo, com seus deleites, certo? Com sua natureza decaída, pecaminosa, com seus desejos loucos, desacerbados, ok? Mas a Bíblia continua a mesma, condenando o pecado, mostrando que o homem é decaído por natureza e que ele precisa ser transformado. Lá em João capítulo 3, Jesus falou para Nicodemos, necessário é que o homem nasça de novo. Se o homem não nascer de novo, ele não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Tá bom? Então você que é cristão novo convertido, que está na formação da sua fé, não se engane com esse camarada ou com essas pessoas que andam falando essas coisas por aí, porque a Bíblia já falava dessas pessoas. Esses homens avarentos, esses homens presunçosos, arrogantes, que se dizem cristãos, são falsos cristãos, são falsos pastores, não sou eu que diz, é a palavra. O versículo 5 diz, tendo aparência de piedade, mas negando o poder da palavra de Deus. Ok? Então não se engane se o cara prega bem, não se engane se o cara fala bem, se ele tem uma mega igreja, se ele tem uma retórica espetacular, isso não vem em conta. Se ele está perturbando, se ele está distorcendo a palavra de Deus, rejeite esse tipo de ensinamento. A Bíblia não precisa ser atualizada, porque ela já apontava para esse tipo de pessoa que viria nesse tempo que a gente está vivendo para falar esse tipo de coisa que esse cara e tantos outros por aí têm falado, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus ilumine a nossa mente e nos ajude a combater esse tipo de heresia, combater esse tipo de erro e ajudar as pessoas no caminho certo, que é obedecer, que é viver a palavra de Deus. Tem um pregador muito famoso aí, que eu não lembro agora o nome dele, mas ele disse uma coisa espetacular. Ele disse, a Bíblia é tão atual como o jornal que vai sair amanhã. Tá bom? Que Deus te abençoe,
Que Deus te guarde. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até agora. Compartilhe com outras pessoas e que Jesus, que Deus te abençoe em nome de Jesus.